Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos lá resolver essa prova que tem como assunto meio ambiente, a questão do uso dos sacos plásticos, reciclagem, etc. Bora lá, sem demora. O texto trata de um dos principais causadores da poluição urbana, os sacos plásticos. Aponte dois outros nomes usados no texto para esses sacos. Bom, a gente tem ele chamando de vilão, certo? A gente tem ele chamando de carrasco, certo? E a gente tem ele chamando de peça, né? Então, essas três formas são palavras diferentes para falar a mesma coisa, né? Que é o saco plástico. Indique a palavra já expressa no texto a que se refere o termo sublinhado. Então, a decisão está nas mãos do governador, que tem o poder de veto. Quem tem o poder de veto? O governador. Por isso, esse que está substituindo governador, certo? E aí vem matemática, vem falando da reciclagem, e vamos lá. O reaproveitamento de certos materiais vem sendo considerado a chave do problema do desperdício. E aí você tem a palavra-chave aí com sentido diferente do natural, né? Chave nesse sentido aí, a gente está falando como algo decisivo, né? Para resolver o problema. Então, ele pede para você criar uma frase com o mesmo sentido do texto e outra que seja diferente. Com o mesmo sentido do texto, qualquer coisa no sentido de ser algo decisivo, né? Então eu posso falar que esta foi a chave para a vitória dos jogadores, alguma coisa nesse sentido. E outro no sentido diferente, é no sentido literal, né? O sentido de chave como objeto, né? Então a porta abre com essa chave. Qualquer coisa nesse sentido tá tudo bem, gente. Retire do texto a descrição do interminável ciclo presente na natureza. Bom, tá logo depois, né? Ele vem interminável ciclo, né? E aí ele fala morte, decomposição, nova vida e crescimento, certo? É isso. Essa é a nossa descrição do interminável ciclo. Tranquilo? Depois matemática e assim seguimos. Questão 8. Na questão 8 ele fala que o texto apresenta 3 depoimentos diferentes sobre a sujeira nas ruas, de quem são os autores de 2 desses depoimentos. Então ele só quer 2, né? Um do depoimento é dessa moça que varre a rua, né? Luciana da Silva. O outro é do sociólogo Geraldo Tadeu e o outro depoimento do da jornalista Francine Ribeiro de Carvalho, certo? Então, qualquer uma dessas três aqui que eu falei, tá corretíssimo. De acordo com o texto, aponte o que tem em comum todas as sugestões para manter as ruas limpas, né? O que tem em comum é que todos eles falam que precisa de campanha educativa, né, gente? Que precisa que as pessoas sejam educadas para essa prática, né, de reciclagem. E depois vemos com várias questões de matemática. Vamos lá, direto para a questão 14. A Carta dos Peixes Crustáceos chama atenção para um problema relacionado à Baía de Guanabara. Indique a causa do problema, certo? E qual é a consequência. Bom, aqui nesse textinho, ele é muito pequenininho. Ele fala sobre a poluição, a questão da poluição, né? E a causa do problema, na verdade, a gente tem a morte de tudo, né? E a causa disso é a poluição. Então, a gente tem uma ideia de causa e consequência. A causa sendo a poluição das indústrias e dos esgotos, certo? E a consequência é matar a Bahia e toda a sua fauna e flora. Tranquilo? Então, é meio complicado essa questão se você ficar procurando no texto uma causa, né? É só você perceber que tem uma frase que indica causa e consequência, tá? Essa é a questão 14. Questão 15.
Nós, os pequenos peixes e crustáceos da Baía de Guanabara, estamos num momento difícil. E se fosse você que estivesse contando a situação dos peixes e crustáceos para outra pessoa, para reescrever essa frase, mudando, né? Então, é colocar no eles, né? Você precisa mudar aqui, porque você não está falando dos peixes mais, você não é um peixe. Então, eles, os pequenos peixes e crustáceos da Baía de Guanabara, estão num momento muito difícil, certo? Então, é só mudar a questão do verbo aqui numa questão bem tranquila. E aí, a gente termina a nossa provinha dessa forma. Tranquilo, hoje foi muito rápido. As questões estavam bem simples e eram poucas, né? E a gente se vê então na nossa próxima aula. Um beijinho e até lá!